Normalmente nós fazemos comunicação através deste ponto para criar no nosso querido amigo internauta que está no exterior um ambiente de camaradagem. Precisamos de saber o que se vive em Angola. Mas é verdade que nunca mais aparecemos para isso. De quando em vez vamos aparecendo. E tudo por causa dessa máscara que temos que usar, por causa dos problemas que temos com aquilo que é chamado de Covid. Essa doença veio de muito longe. Veio da Ásia. O que nós estamos a fazer é tentar que essa doença, essa pandemia global não nos apanhe. Mas pronto, já estamos em cerca de 70 mortos, 70 óbitos. E agora o que eu quero fazer é trazer mais uma imagem para si. Eu vim à procura de uma pessoa que precisa de ter informação. Há muito tempo eu só ouvia falar que havia irmãos que estavam na América, porque foram estudar nos Estados Unidos. Mas quem são esses? Fiquei a confundir um pouco com um jovem que jogava a Michael Jordan, que era o Benjamin Romano, mas não tinha nada a ver com eles. Afinal, tem a ver com a família Vitoriano. É o Puna, o Justino. O Justino está aqui. Veja só ele, se parece com quem? Com George Floyd. Que a paz esteja no coração de Floyd, que foi morto por Derek Chauvin, aquele racista que matou o nosso irmão. Já alguém te disse que você parece George Floyd? George Floyd. Pronto, nunca alto, grande, corpulento, basquetebolista e rapper, né? Mas também já foi. Já não, nunca fui rapper, nunca fui rapper. Não, nunca fui. Mas gosta desta. Porque é uma cultura negra, então tudo que é projeto negro eu apoio sempre, desde que seja para apoiar, que seja para dar uma outra imagem naquilo que é a negatividade que tem sido pronto apresentada no mundo com relação à raça negra. Ele jogava basquete, jogava no meu clube preferido, o Petro. Exato, o Petro para mim foi a escola de tudo, até é importante dizer isso, que foi no Petro onde, para além de jogador, também fiz-me homem. E tudo que sou hoje como homem, devo ao Petro, sem vergonha de dizer, devo ao Petro. Não, mas vergonha de que está a conversar com alguém que é do Petro também. Eu sou do Petro do tempo do Lufemba, cuidado. Aliás, até o craque do 1º de agosto acabou no Petro. Ndungit, o melhor jogador em título em Angola. Melhor que ele, não há. Desculpa-me, Jesus, mas o nosso Ndungit Daniel era o craque. Mas este fez parte da nata do Petro. Do teu tempo, além do teu irmão, estava aqui. Cota Miguel, gostaria só de realçar algo. O melhor jogador angolano de todos os tempos é proveniente do Marçal. Chama-se Joaquim Diniz. Não. Depois dessa que vem os outros. Está velho já, né? Não, mas ele tem a sua razão, porque o Diniz foi do outro tempo, não é do tempo do Ndungit. O melhor jogador cá em Angola é Ndungit, por mais que ele diga que não. E não importa se o Ndungit veio de onde, mas o Ndungit é do bairro indígena, da minha área. Pronto, mas e naquela época, a nata da sua equipa, como é que era constituído 5 no Petro na sua época? Pronto, variava muito, não variava até muito, porque, mas pronto. Estamos a dizer um avô, Benjamin avô, 2 Benjamin Romano, 3 Edmar Vitoriano, 4, se bem que era lançador, tínhamos o Vitor, e o 5º jogador era o Cristo, um jogador que eu tenho um carinho profundo. O Vitor é o de Carvalho, que marcava 3, é do bairro Popular. Exatamente. Pronto. É porque pode já não estar lá, mas são pessoas. Mas eu quero dizer o seguinte, este jovem depois, eu como disse, ouvi dizer que eles foram para os Estados Unidos da América. Como é que acontece isso? Foi através do Petro? Como é que vocês foram para a América? Exato, por isso é que eu tive cuidado de dizer que o Petro para mim significa tudo na minha vida. Pronto, fomos, acho que 93, fomos para um estágio nos Estados Unidos, 93, 94, e pronto, houve uns olheiros que gostaram das nossas performances e pronto, naquela altura já éramos jogadores muito altos e pronto, ficaram todos
entusiasmados e convidaram-nos para lá ir, oferecendo bolsas de estudo. Nossa, quem? Tu e quem? Pronto, o processo era eu, Baduna, meu irmão menor, e o Mário Chipong. Infelizmente o Mário Chipong não foi connosco. Não foi? Não, não foi. Ficaram só vocês os dois? Exatamente. Foi uma luta de muito tempo, quer dizer, estudar, jogar e o outro não veio, o Badu não voltou, acabou voltando. Pronto, Cota Miguel é assim, ouvi tanta coisa com relação a isso, mas já eu como acompanhei de perto, a verdade é uma cultura, os choques culturais existem. E é uma cultura muito, muito contrária à nossa. Então, pronto, muita gente não adapta-se. E foi o caso do Baduna, não adaptou-se. Quanto tempo ele fez lá? Acho perto de 5 anos. 5 anos. Fez 5 anos? Sim, sim, sim. Lá jogava também, né? Não, na altura estávamos com o processo do basquetebol e do ensino médio. Ensino médio. Sim, sim. Ele fez cerca de 13 anos nos Estados Unidos da América. Que estados você passou? Pronto, estive no estado de Indiana, Atlanta, Nebraska e Texas. O Justino esteve mais tempo no frio do que no calor. Olha, pronto, eu sou africano de corpo e alma, nasci num clima super quente, mas amo a neve, amo o frio, amo. Não sei porquê, mas amo. Uma coisa que eu tenho que falar com ele, e eu que me traz aqui também procurar, é falar sobre as semelhanças das coisas. O angolano acha que por reproduzir alguma coisa que já existe é um orgulho. Não admitem plágio na América. Conta-nos sobre isso. Conta, Miguel. Antes de saltarmos para a América, eu vou dar uma opinião muito própria. Eu também reprovo isso. Eu acho que é importante e urgente criarmos, se bem que a vida é repetição e imitação, mas é importante criarmos coisas novas, fruto do passado, mas criarmos coisas novas. E coisas repetitivas às vezes tira um pouco do charme daquilo que é a essência da coisa. Então podemos olhar para o fazer do passado uma alavanca mais para melhorarmos ou criarmos coisas novas. Agora, pronto. Falando do plágio, o plágio realmente naquela sociedade é uma coisa decepcionante. Muito forte, muito forte. E, por exemplo, corre, por exemplo, na academia corres o risco de ser expulso da escola. A sério? Exato. E vai registrado no ficheiro? Exatamente. A partir do momento que isso acontece, tu vais para uma outra escola, está registrado sobre a violação que cometeste, e aí os problemas nunca deixam de existir. Mas o que acontece é que as pessoas podem, efetivamente, retirar extratos de uma obra e colocar ou registrar, não é? Basta isso. Cota Miguel é assim. O Cota Miguel tem 4 livros no mercado. Sim. Se eu pegar um livro e emprestar alguma informação, eu tenho que obrigatoriamente reconhecer de onde veio a informação. Tenho que colocar a página, o autor e o ano. Porque o Cota Miguel levou tempo, gastou dinheiro para fazer aquilo, então eu tenho, se vou usar, também torna-me um tanto quanto inteligente, porque tive tempo de ler, analisar e valorizar aquilo. Então é importante também valorizar a pessoa que esteve na origem da informação, que é o autor. Que é o autor. Exato. E aí é que nós não nos devemos orgulhar por alguma coisa que seja plagiada, com semelhança, não façam isso. É uma coisa que no passado nem existia sequer. Quer dizer, a imitação e a repetição faz parte da vida, mas desde que não seja de forma negativa. Quer dizer, que não seja abuso, lógico. E é importante às vezes, nós temos, por exemplo, Cota Miguel é um exemplo prático com relação ao basquetebol. Nós não tínhamos a NBA nas nossas televisões, não tínhamos. Era só as cassetes e tal, ia emprestando daqui para ali. E nós íamos imitando os movimentos,
e repetir os movimentos que víamos dos jogadores da NBA. A sério? Lógico. É assim que o basquete se desenvolveu aqui em Angola? Exatamente. Com base na vontade das pessoas fazerem o mesmo que os americanos faziam também? Pronto, nós tínhamos um basquetebol, uma mistura de tudo, que era da América e da Europa. Mas jogava, mesmo na América naquela altura, era um basquetebol coletivo, um basquetebol de equipa, um basquetebol com suporte de todos. Então, nós também tínhamos aquela filosofia, mas não tínhamos as fantasias que existem hoje. O professor Virgulino Cunha, por exemplo, sempre reprovou a publicação dos jogos da NBA na televisão porque ele sabia do que havia de acontecer, que está acontecendo hoje. Os jogadores perderem a sua natureza em si e querer ser alguém ou algo que não é característico e depois perderem-se o que aconteceu. Mas eu por acaso gostava de ver o Benjamin Romano a jogar na época, a mostrar que como uma espécie de um Michael Jordan de África. Mas o perdeu-se naquela época? Não perdeu-se. Por quê? Porque o Benjamin Romano estava nas mãos de um grande professor, que era o professor Vladimir Romano, que tinha a capacidade de esticar a corda e puxar também a corda quando fosse necessário. Esses jovens hoje não têm isso. Aí, por isso é que eu digo que hoje muitos deles acabaram por perder. O Romano naquela altura também já era um jogador inteligente, como um jogador e como uma pessoa. Assim, já vinha de uma estrutura familiar muito forte, então não tinha como ele desviar-se. Depois encontrou uma escola, encontrou um pai, que era o professor Vladimir Romero. Claro. Olha, já estamos a falar de basquetebol. Para ver que eu sou baixo, tenho 1,74 m, gostaria de só te perguntar quanto você mede? Olha, eu tenho 2 metros de altura. 2? Exato. Nesse momento, pronto, já não sou jogador de basquete, não é? Mas faço um exercício, estou com aproximadamente 115 quilos. Yeah. É muito para um jogador da Não, para a minha altura, não. Nos últimos tempos era mais ou menos o meu peso. Mas hoje, pronto, também tem que se controlar, não pode vir mais por causa. Tem que manter os níveis. Tem que manter os níveis, senão fica complicado. Olha, você nos Estados Unidos da América acompanhou todo aquele trabalho de desporto pela alta competição dos basquetebolistas. Como é que via? Como é que eles são? Como é que o negro americano é para o desporto? Sobretudo para a tua área do basquetebol. Como é que eles se firmam? Como é que temos aquele cetro de desportistas com aquela qualidade? Como é possível isso? Boa pergunta. Talvez uma das melhores perguntas que já me foi feita. Obrigado. Conta, Miguel. Ele está me pedindo para você encostar, ele também está filmando. Ele que vai para ali e vai. Conta, Miguel. Existem mais de 300 milhões nos Estados Unidos. 50 pessoas. 50 estados. E é muito pouco para um país com aquela dimensão. Mas tem uma dimensão continental. É um país com uma dimensão continental. Devia ter 1 milhão, podia ter 1 bilhão. À vontade. Podia à vontade. Tal como nós podíamos ter 200 milhões de pessoas aqui. Não acontece na Nigéria. Não, nós temos que ir com mais calma, porque nós ainda temos problemas de base. Precisamos de crescer e devemos podemos ter 200. Estamos a falar só do número de pessoas. Ok, 200 milhões, sim. Porque se a Nigéria tem 900 mil quilómetros quadrados e tem 200 milhões de pessoas, nós que temos 1.246.700 quilómetros quadrados, podemos ter à vontade de 200 milhões. À vontade. O Brasil tem pouca gente, 200 milhões é pouco. Também Os Estados Unidos tem muito pouco, porque quem tem muito e demais é a China. A China e a Índia. Desculpa essa parte, mas como é que vê a qualidade dos jovens que entram para o desporto na América? Por que eles jogam daquela maneira? Conta, Miguel. Gostaste dessa pergunta? Adorei essa. Pronto, só se adora a Deus, mas está pronto para o próximo. Obrigado. Conta, Miguel. Eu ouço muitas pessoas a dizerem assim: não, o América é um povo abençoado. É mentira. Não. Não, a América é um povo especial. É mentira. Eles tornaram-se especial fruto do trabalho árduo. Tudo aquilo é trabalho, não há bênção nenhuma.
A bênção, eles procuraram a bênção com o trabalho árduo. Eles trabalham 10 vezes mais do que talvez a maior parte do mundo. É importante frisar isso. Olha, Cota Miguel, vou dar só um exemplo prático. Eu, quando cheguei para lá como jogador, a impressão que eu tive é a seguinte: esses homens são malucos, esses homens são loucos. Por quê? Porque tu não podes começar um ritmo a 100 a hora e acabar a 100. É impossível. Eles fazem isso. É a exigência deles. E são os únicos no mundo a fazer isso, praticamente, né? Praticamente. Praticamente são eles os únicos no mundo. Porque, vou ser sincero, sempre que voltasse para Angola para jogar aqui, para mim era a coisa mais fácil. Em termos físicos, não estou a dizer em termos técnico e tático. Preparação física. Preparação física, porque aqui tem jogadores com um valor enorme. Sim. Um valor qualidade técnica. Não, muito. Pois. É importante dizer e frisar mesmo alguns jogadores da minha época, né? Sim. Falar do Lutonda, falar do Mbaduna, do Vítor Carvalho, um Erlander Coimbra, estamos a falar de um Paulo Macedo, de um Ângelo Vitoriano, estamos a Benjamin Avô, Cristo, quer dizer, pronto, até não vou citar alguns, infelizmente, outros, mas pronto. Mas... Depois temos a outra época, né? Do Jean-Jacques. Aqueles são... O Sidraque. Aqueles são os pioneiros. São os pioneiros. Que seguiram os pioneiros. Quando Angola começou a ganhar, essa geração, pronto, isso é uma geração de ouro. Então, Cota Miguel, é impossível... Uma vez eu estava a treinar e decidi descer às meia-noite. Às meia-noite, desci no Pedro, estava a fazer musculação, depois fui trabalhar com bola e tinha assim alguém por perto assistir e disse: porra, tu pareces feiticeiro, para essa hora estás a jogar essa hora. E eu disse: então todos os americanos são feiticeiros, porque a essa hora, meia-noite, eles treinam. Sim, vem vídeo. Nós quando fôssemos jogar em outras cidades e voltávamos à meia-noite, víamos vídeo até 1, 2 da manhã e tínhamos treino no dia seguinte às 7 da manhã. Isso é trabalho mesmo para... Não, é trabalho, mas aqui em Angola vem, pronto... tudo acaba às 18. Às 18 horas ou 17 horas acabou o treino. Acabou. Olha, por exemplo. E também todos nós somos fruto de várias experiências. Olhei para o meu irmão Ângelo em casa, mas antes já ouvia falar do Zé Carlos, esse monstro do basquetebol. Depois olhei para o David, olhei para o Jean-Jacques. Eles treinavam muito, acho que eram impulsionados pelo Vitorino Cunha, né, na época. O Zé Carlos é mesmo natural. O Zé Carlos e Jean-Jacques são jogadores, quer dizer, são animais. No treinamento são animais. Profissionais a sério, são pessoas que entregaram-se. Por isso é que o nome deles soa até hoje. Pois, é pena que não tivemos jogador com aquela qualidade, estes jogadores com essa qualidade do passado, nas competições da NBA. Não tivemos, né? Na época. Um Jean-Jacques podia estar na NBA a jogar também, né? Mas o que é que aconteceu? Pronto, cada geração é uma geração, cada fase é uma fase. Naquele tempo era mais restrito, era muito mais restrito. Hoje há muito mais abertura. Na América? Miguel, sim, chegou, na América ou aqui? Na América, sim, do mundo para a América. Pois. Porque chegou uma altura que a NBA tinha menos de 20 estrangeiros. Hoje a NBA tem mais de 100 e tal estrangeiros. Para ver a diferença, hoje há muito mais aberto. Por isso que hoje o americano, quando manda a sua segunda linha para ir em qualquer competição, tem dificuldade porque... Não, para ganhar os jogos, porque os outros também já estão na América e já lidam com o mesmo tipo de pressão física ou psicológica ou mental. Bom, sim, queria dizer outra coisa. Pronto, sem problema, meu cota. Ainda na senda do trabalho árduo da América, Cota Miguel, é muita escola, é muita universidade, a competição interna é muito, muito forte. E eles levam muito sério aquilo. É impossível, levam sério a academia e levam sério o desporto, que é uma junção das duas coisas. Portanto, como vê,
O Justino Puna Vitoriano, que jogou no Petro há muito tempo, faz parte da elite do nosso basquetebol. É verdade? E para a América é um passo grande. Teve sorte, Petro, mas ele passou por aqui. Eu, quando lhe mostro isso aqui, estou a falar de onde os angolanos chegaram em 1619. Ouvi falar lá de escravos, escravatura, sabe alguma coisa sobre isso? Olha, conta Miguel, eu, por exemplo, fui sempre uma pessoa consciente daquilo que queria e daquilo, pronto, enfim, das minhas coisas. Fui muito jovem, muito inocente, mas fruto da sociedade em que estava, fruto da experiência que trazia de Angola, fui juntando as peças e a partir daí fui entendendo mais ou menos, porque muitas vezes eu, pronto, não entendia porque que as pessoas, alguns sítios eu não podia ir, não entendia porque que as pessoas viviam naquela separação. E eu às vezes sentia-me no meio, pronto. Sou negro, mas não sou americano, negro-americano. Sou negro, não sou branco, então onde é que eu me posiciono? Às vezes estava no autocarro e ficava ali todo perdido. Epa. Não sei se vou à frente, se vou atrás. Se vou atrás, então pronto, vou calar a minha boca, vou num que pareça a mim. Pois, ficava junto do... Lógico, mas tem uma professora, Mrs. Brown, ela disse-me, olha, tu não te pareces americano. E eu disse, não, eu sou alto, todo musculado e tal, assim como ele. Não, tu não tens. E eu perguntei por quê. Porque tu tens um rosto feliz, um rosto com um sorriso. Tu não tens um rosto fechado como o nosso, que sofreu a escravatura na mão do branco. Exato. Okay. Começou a história aí sobre saberes um pouco sobre mim, porque que os negros também não me aceitavam tanto e porque que o branco não me aceitava. Ah, sério? Lógico. Tu estavas entre a espada e a parede. Entre a espada e a parede. Exato. Mas isso lhe prejudicou alguma coisa em permaneceres lá esses 13 anos que estudar, jogar, conviver? Tornou-me uma pessoa consciente, obrigou-me a fazer trabalho de casa, que é pesquisar. É aí onde eu via muito, fomos vendidos por alguns negros, pelos reis e rainhas, venderam-nos e vocês, quer dizer... Peraí. Eles estão preocupados com o facto, eles dizem que venderam, nós é que vendemos. Quer dizer, os de cá venderam, os reis de cá venderam aos europeus. Aos europeus, alguns negros, foi o que eu ouvi muitas vezes. Pois. E pronto, no princípio calei-me, porque não tinha argumento nem dados suficientes. Mas é aquilo que eu disse há bem pouco tempo, fui obrigado a fazer algumas buscas e deparei-me com algumas verdades que não é o que aconteceu. Na sua totalidade, pode ter havido. Os livros dizem isso, mas quem escreve o livro não somos nós. Não somos nós. Por isso é que eu digo sempre, é importante nós, os pretos, africanos, escrevemos a nossa própria história, segundo a nossa perspectiva. Não podemos deixar que os vizinhos estrangeiros venham e determinam como é que a nossa história tem que ser. Mas naquela época também nós estávamos com dificuldade da escrita, não é? Como é que era a escrita na época? Como é que nós havíamos de escrever se não dominávamos ainda a literatura? Mas está bem. Mas atenção, segundo, há um livro que tenho, que foi publicado em Portugal, que diz que autores e escritores angolanos já existem desde 1642. Não percebi também. Há angolanos, mas segundo também tive a oportunidade de saber, parece que os próprios portugueses começaram a escrever em 1760. É a história que... Mas é história, não sei se isso é verdade. Conta, Miguel, é assim, por mais que nós queiramos, mas é importante que a história esteja estampada nas nossas vidas, porque só a partir da história é que nós vamos
vamos nos conhecer, é a partir da história que nós vamos ter uma direção. Porque senão nem dignidade vamos ter. Nem dignidade vamos ter. E é importante resgatar essa dignidade. Agora, Cota Miguel, se dependermos de outrem, não teremos hipótese. Pois é, claro. Olha, por isso é que cada um deve fazer o seu papel, explicar o que faz, para não deixar que as coisas fiquem na mão dos outros. Um facto que me salta sempre à vista. No National Geographic, não, todos os anos, de tempo em tempo, eles falam sobre a Segunda Guerra Mundial. Sim. Onde? Mas aquilo é um ensinamento às gerações europeias de que o Holocausto é uma coisa má. Matar o branco é algo mau. Então e o Holocausto não se compara nem um pouco com aquilo que se passou em África. O processo de escravatura e o processo de colonização foi muito mais selvagem, mais brutal. Mas ninguém fala, nas escolas não nos ensinam. O que realmente depois ficamos sem direção e não sabemos mais ou menos de quem é quem nos ama, quem nos detesta, e ficamos ali no meio. Depois ficamos todos admirados de que vamos para a Europa, não servimos, vamos para a América, não servimos, viemos para alguns sítios em África, também não servimos. Então, mas tu, se conheceres a história, tu muito facilmente vais saber como lidar com a situação. Olha, segundo li e tenho conhecimento, cerca de 6 milhões de angolanos saíram para a escravatura. Uns ficaram no Brasil, outros ficaram em outras partes do mundo, outros foram para os Estados Unidos da América. Mas agora o que eu estou a ver é que o regresso não está a ser bem feito. No regresso de alguns afrodescendentes, eles vão parar para outros países, e mesmo países que não lançaram escravos para o mundo. O que é que está acontecendo? O que é que o americano? O que é que se diz do regresso à África, nos Estados Unidos? É assim, Cota Miguel. É assim. É muito simples isso, né? Pronto. É muito simples. Por quê? Porque na África do Sul, sim, tivemos lá Mohamed Ali. Na África do Sul? Exatamente. Ou no Zaire? África do Sul. Ah, é? África do Sul. Mohamed Ali lutou lá? Não, foi o encontro do Mandela. Ah, ok. Tivemos Will Smith, tivemos Michael Jackson, tivemos milhares de americanos. Estamos a 3 horas da África do Sul. Então a pergunta é por que não vem a Angola? Então é importante nos organizarmos, é importante criarmos infraestruturas, é importante termos uma política econômica, é importante termos um país sem problemas básicos, para que os nossos irmãos olhem para nós e vejam a nossa, como se diz biblicamente, a nossa casa limpa, para que eles encarem isto como um sítio para ser estar. Mas eles encontram isso na África do Sul, todos esses aspectos que eu frisei. Porque eu não vou me rever em algo negativo, não estou a dizer que... Não, muito longe disso. Eu percebo. Eu amo Angola, é meu país, claro, lutarei por ela sempre que for possível. Mas podemos fazer melhor, né? Mas podemos fazer melhor para que eles sintam-se em casa. Claro. Porque um facto... E eu via mesmo nas brincadeiras, Justino, você lá vive em árvore, Justino, você lá não tem... E a minha pergunta era muito simples. Quando os vossos dirigentes foram para lá naquela altura, ou mesmo quando vão lá agora, então ficam também nas árvores. Então há sempre um silêncio no ar. Então aquilo é chacota, eles fazem mas não, birra. É por birra, é chacota, mas é a percepção que eles têm. Que nós vivemos na selva. Exato, não tanto na árvore, mas como vivemos na selva. Mas quem é que pensa assim, é o branco ou o negro? Mas alguém ensina o branco, o negro. Pois é. É como nos livros, né? Nós, o que lemos sobre a África, foi tudo escrito por os caucasianos. Por isso, aí a minha preocupação, Cota Miguel, aí a minha preocupação de nós, os angolanos, nós, os africanos em geral, escrevermos a nossa história. É importante, isso não é crime, não é erro. E também para escrever a nossa própria história, temos de estar eivados de positividade.
Também, se a gente diz, ó, o Miguel Neto escreve a história, vai escrever sobre os amigos dele, sobre os cambas dele. Nós, os africanos, também somos assim. Somos muito por nós, mas devia ser uma coisa feita sem olhar somente a nós. Tem que olhar a todos, olhar para o quadrante. Conta, Miguel, para além da positividade, é importante, acima de tudo e qualquer outra coisa, a sinceridade, a verdade. Isto é que nós queremos, a verdade. Os estragos que foi feito em Angola no processo de escravatura. Quantos negros morreram em território nacional? Quantos morreram a caminho das Américas? Sim. Quantos vivem lá até hoje? São dados que o Holocausto, quando falam do Holocausto, mencionam tudo isso. Mencionam tudo. Quando falam da Segunda Guerra, mencionam tudo. Por que da escravatura e colonização não falam? Pois. Então é algo que me fica assim... Mas não acha que nós também devíamos fazer mais para isso ser... Olha, eu, por exemplo, lembro-me, o ano passado, eu apresentei um trabalho, uma atividade da Embaixada Norte-Americana, pelos 400 anos de amizade Angola-Estados Unidos. Foram eles que criaram isso. Quer dizer, nós nunca ouvimos muito. Eu acho que nas nossas próprias escolas deviam contar um pouco sobre essa história. Não é? No nosso próprio ensino, falar sobre o que aconteceu entre 1600 e 1800, 1900, por causa da escravatura. Conta, Miguel, ainda existe um certo tabu em Angola com relação a isso. É muito cedo, né? E nós somos muito emotivos. Nós somos muito emotivos e muito de nós vai onde o vento lhe leva. E isso pode ser muito perigoso também. É importante antes preparar as gerações, as mentes, porque viu-se em 1960, quando Patrício Lumumba discursou, o quadro mudou. Dia seguinte o quadro mudou. É verdade. O povo acordou, o povo ficou a conhecer quem verdadeiramente o inimigo era. Quem verdadeiramente estava a lhe enganar, estava a lhe maltratar, andou a roubar, a violar. Então é importante dizer, mas não existe momento certo, existe a introdução nas nossas vidas da história de forma calma, lenta, suavizada, sem ódio, sem rancor, sem retaliação. Como história mesmo. Como né? História mesmo, exato, como ciência. Nós já falamos um pouco de tudo, agora vou passar para outra. Sim. Sim, mas mesmo assim, por exemplo, eu tornei-me um tanto quanto revoltado por causa depois de conhecer a história. Aí o medo de muita gente também contar a história no seu todo. Ficaste revoltado? Muito revoltado. Com quem ficaste revoltado? Conosco? Com os reis que vendiam as pessoas? Não, fiquei revoltado do jeito, pelas atrocidades que nós fomos conhecendo, o sofrimento que nós fomos postos ou colocados ao longo desses séculos todos. Mas tá bom, porque quando você está revoltado com o colonialista, é claro que é bom, porque o que vai fazer vai transformar a nossa raiva em prol dos angolanos, né? É isso que nós devíamos fazer. Quer dizer, você ficou decepcionado com o que aconteceu, mas o senhor é aquele que veio aqui em 1482 e trouxe toda essa coisa que tirou nosso nome, tirou nossa cultura. Hoje falamos a língua deles, pronto, é por aí. Mas eu queria agora dizer, como é que foi o teu regresso? 13 anos depois, o que houve? Não houve choque? Um choquezito para quem está a sair. Quando você veio dos Estados Unidos, saiu de que estado? Do Texas. Do Texas. Saí do Texas. É assim, conta, Miguel, há sempre choques, mas como disse no início, eu sempre fui uma pessoa que procurei não ser emotivo, nunca fui emotivo, procurei ter sempre os pés bem assentos no chão. Eu conheço o meu país, amo o meu país e sei dos problemas do meu país. Se conheço o meu país, sei dos problemas, das coisas boas também, então não há que entrar na vaidade de que isso não, de que não estou habituado, como vejo muito. Não. Eu vim aqui para ajudar, para trabalhar, sustentar a minha família e progredir como homem. Não aponto dedos,
onde eu puder fazer por Angola, vou fazer. E Cota Miguel, Estados Unidos é uma coisa, Portugal é outra, França também é outra, o Egito é outra, Angola também é outra coisa. Eu não tenho que estar a viver em Angola e trazer comigo o Burundi, o Botsuana, Moçambique. Não. Eu estou em Angola, vou viver como angolano. Aquilo que eu puder fazer por benefício da Angola, vou fazer. Já mesmo quase a terminar, é verdade que o Ângelo Vitoriano, Justino Vitoriano, irmão do Ângelo e do Baduna, não é? Leva em si aquilo que é a Angola no coração. Uma coisa, ele estava nos Estados Unidos da América, mas o que ele mais gosta é música angolana. Como é que era isso? Como é que eu devia dizer? Com tanto Michael Jackson, tal. É assim, Cota Miguel, é assim. A vivência lá me ensinou a ser mais eu. Mas sendo mais eu, sou mais angolano do que uma outra nacionalidade. Eu vi o valor, quer dizer, é o que me fazia bem. Ouvia música angolana? É o que me fazia bem. Recordava-me do Momo Seco, Marçalo, Zangado, a Terra Nova, Rangel, Samizar, tudo isso aí. 13 anos, muito tempo, exato. Né? E essas coisas, Cota Miguel, essas coisas, realmente, aquela saudade. E a saudade da mãe, do meu filho na altura, pronto, dos meus familiares ainda, quando tínhamos uma relação de ouro, hoje, pronto, é aquilo. Mas muita gente diz, tu também exageras quando fala do bonga. Não, eu não exagero quando falo do bonga. O bonga é símbolo nacional. O bonga é ouvir pessoas aí no estrangeiro, quer dizer, que sem ouvir o bonga não dormiam. Sem ouvir a música do bonga não se sentiam felizes ou não conseguiam... Não está calmo, não sentiam não existia. Ficavam sem identidade. O bonga, quer dizer, você quando ouve bonga lá, nesse tempo que fica, quer dizer, é saudade de chorar, não é? Sozinho, estava lá sozinho praticamente. Eu sempre disse, o bonga, as pessoas não têm noção de quem é o bonga até saírem da Angola e viver fora. Quer dizer, pronto, ele tem o valor que tem mesmo a nível nacional. Mas quando tu estás fora, aí é que tu vês... Porque tu, se pegares a música do bonga, é muito cultural. Digo cultural no seguinte, fala muito das coisas da terra, as coisas de raiz, a essência em si. Aquilo que te criou. Aquilo que te criou, que te viu nascer, aquilo que te fez homem. Então, não estou a dizer que os outros músicos também... Não. Estamos a falar como referência. Como referente, porque também eu levei Arthur Nunes, levei Chieso, David Zeis. Mas espera aí, o bonga tem hoje, está a fazer 78 anos de idade, faltam 2 para 80. Vou falar do bonga, falar do mais velho, que levou desde os 23 anos de idade, em 1966, a cultura angolana para o estrangeiro. Não está a fazer nenhum favor e não estás a errar. Claro que todos os cantores... Uns começaram... Não, atenção, o bonga começou... Dizem que o bonga começou em 72, mas não, começou mais cedo, nos Quissueia, né? Então, no carnaval, tudo isso. Portanto, não estou a fazer favor nenhum. Mas pode continuar com outros artistas que você quer falar. Pronto, também... Pronto. E Cota Miguel é assim... Eu não finjo, luto sempre pela verdade, ser uma pessoa sincera. Posso às vezes nem ser, mas é a minha luta. Mas sempre, antes de ir para o campo, ou para o treino, eu fazia a minha reza, mas tirava sempre alguns minutos ou algum tempo para ouvir a música angolana. Sim, aquilo que me dava, que alimentava a minha alma, alimentava o meu eu e quebrava aquela saudade que tinha do país. E também juntava-se a música angolana para a tua atividade desportiva? Antes de jogar, antes de... Sim, tinha que ouvir bonga, tinha que ouvir Chieso e tinha que ouvir... Jovens do Prenda, Arthur Nunes, Urbano Castro. Tinhas que falar os Jovens do Prenda. Gosta de Jovens do Prenda? Não, pronto, é assim. Zé Queno. São duas coisas distintas, Chieso e Jovem do Prenda. Pois. Mas eu sou do Marçal. Sou do Marçal, mas a primeira música que eu me lembro de ter ouvido é do Chieso.
Chiesa é Marçal. Então aí o meu grande amor pelo Chiesa. Mas O marido, o arcanjo, não. Aqui, comandante dos comandantes. Adolfo Coelho, não é? Não. O Juventino, da banda, tudo da banda. O Fausto, não é? O Fausto Leme. Bom, mas pronto, tem um respeito enorme pelaquilo que é o Jovem do Prenda e pelaquilo que é o Zequeno. E por falar dos Jovens do Prenda, Zequeno, deixa dizer que apesar de já não fazer parte do mundo dos vivos, eu acompanhei os últimos tempos do Zequeno. Zequeno esteve em 2 grupos, não é? 2, sobretudo, aqueles que nós conhecemos. Um era os Jovens do Prenda e o outro os Merengue. Quem passa também pelo Águia e Reais. Águia e Reais também. Exato. Olha, está vendo? Homem, esteve na América, hein? Está a lembrar. Mas isso para dizer o quê? Eu procurei o Justino para uma conversa que fosse interessante. Ele fez história no basquete, pronto, saiu por 13 anos, voltou. E porque voltou, ele é uma figura pública. Gostaria muito que as pessoas reconhecessem, não é? Conhecessem na rua, porque pelo tempo que ficaste fora, o pessoal conhece o Baduna, conhece o Edemar Vitoriano, mas o próprio Justino, quer dizer, às vezes fica um bocadinho fora do... Só se olhar para a cara, esse aí é parecido com fulano. Foi quando lhe vi que eu vi que eras parecido com alguém, mas não sabia que eras tu. Cota Miguel, assim, não sou uma pessoa vaidosa. Não gosto do microfone, não gosto dos holofotes da televisão. Isso, se acontecer, tudo bem, mas se não acontecer, não faz falta. Se as pessoas conhecem, se as pessoas valorizam, se as pessoas enaltecem, a mim não interessa. Mas você... Agora, é importante também eu frisar algo. Quando o povo, algumas pessoas na rua param, me reconhecem, cumprimentam e elogiam, para mim, nota 1000. Não, para mim é tudo. Para mim... Mas você cresceu num país, fez 13 anos num país que gosta muito do marketing, gostam da fama. Ali, como é que é na América na sua época, com aquele jogador? Você esteve lá no tempo que o Jordan já tinha sucesso. Como é que você via aquilo? Aquele sucesso todo que aparecia na televisão. Gastei muito dinheiro. Gastaste? Sim, tive que sair de Indiana para ir vê-lo em Chicago. Ele já estava para se despedir. Tive que gastar muito dinheiro. Olha, Viste-o jogar? O Jordan. Mas eu não podia morrer sem vê-lo jogar. Seria um crime. Estamos a falar de Michael Jordan. Seria um crime para o desporto. Mas ele era mesmo assim Olha, olha, um exemplo prático. Em 92, o meu irmão mais velho, o Ângelo, jogou contra ele, né? Pois. Eu perguntei assim, estava curioso e tal, e perguntei, Ângelo, o que é que te impressionou no Michael Jordan? O que é que ele tem que nós não temos? Nós, os outros... Ele disse, olha, Puna, a rapidez dele parece de um felino. É impressionante conforme ele move-se. A desembarcação, né? Não, tu lhe vês a 2 metros, quando passares a bola, ele interceptou e foi embora. Parece um felino, quer dizer... Mas percebe-se isso, pelo que explicaste, eles começam a treinar em 100 km por hora e terminam em 100 km por hora. Mas qual é o nosso problema? Nós treinamos com a banga, né? Quer dizer, a nossa banga nos faz a gente não ter muita velocidade. Não. Somos slowly, né? Não somos slowly. Não somos slowly, não. Hoje as condições, existem muito mais condições de treinamento e quando isso acontece normalmente as pessoas tornam-se mais acomodadas e mais preguiçosas. Ontem tínhamos pouco, então havia necessidade de lutar para obter essas coisas. Trabalhou-se muito naquele tempo. Trabalhou-se mais do que agora, né? 2 vezes mais. 2 vezes mais, por exemplo. O professor Vitorino Cunha, numa entrevista, disse que naquela altura trabalhavam 900 horas. 900 horas? Exato. Por ano. Hoje estamos a trabalhar 400. Sério? Nem metade ainda é. Mas o nosso basquete viveu muito do passado, né? Quer dizer que se nós não voltarmos a 900 horas, não vamos ter um basquetebol tão competitivo quanto o do passado, né? Cota Miguel, digo e repito, o problema do basquetebol angolano está no dirigismo desportivo. O cancro, dirigismo desportivo. Porque às tantas fomos ganhando ultimamente sem muito esforço. Sem muito esforço, porque já havia uma base. Havia cultura de ganhar. Não, já havia uma base de número de jogadores que garantiam as vitórias. Pois.
Depois isso foi morrendo e algumas pessoas olharam para o desporto como uma fonte de rendimento. Ok. Exatamente. Já não é, faltou o amor aí, né? O amor Faltou o amor, faltou a entrega, faltou o patriotismo, faltou o nacionalismo, faltou a verdade. Pois. Vamos lá ver com... Nunca foi convidado para participar da estrutura administrativa do basquete, porque esteve nos Estados Unidos, o que viu, quem vê consegue transmitir alguma coisa. Nunca foi convidado? Não, eu ainda não, né? não, sou um outsider. Outsider o quê? Outsider. You don't belong here, tu não pertences ainda aí. Fica Foreigner. Você fica... Mas é assim, Cota Miguel. É a separação assim. Normal aqui, pessoal. Exato, mas não estou triste com isso. Pois é. Não estou, porque eu digo, sou uma pessoa crente, acredito em Deus e no seu Filho, que é o Jesus Cristo, e sempre disse o seguinte: se tiver para acontecer, vai acontecer. Se não acontecer, tudo bem. A vida continua. Vamos. Não sou uma pessoa que procuro forçosamente os degraus para subir. Não. Quem me conhece sabe desse meu lado. Quem não achar também, que não ache. Também a vida continua. Última pergunta. Quanto calça? Olha, Cota Miguel, é uma... Quanto calça? É uma pergunta... É uma pergunta... Não, você não calça nada. Não. Eu estive com o Dikembe Mutombo. Dikembe Mutombo tem 2 metros e 11 ou 12. Mas o Cota Miguel sabe que tudo tem níveis. Estamos já no nível superior. Mas não quer dizer quanto calças? Não é assim. 50 e quanto? Não. Para sapatos pode ser 48,5, 49. Mas para julgar tem que ser 50. Essa minha sapatilha, por exemplo, é 50. Por causa do... Mostra aí a sapatilha. Por causa dos movimentos. Ah, ok. Exatamente. 50, para ficar à vontade. Exatamente. Para não magoar os lindos pés e tal. E para manter esse corpo, treina sempre? Pronto, faço a minha manutenção e também a dona Joana, que é a minha esposa, tem feito um sacrifício enorme de cozinhar, porque eu gosto de comer. Ah, então, pronto. Não sou guloso, mas gosto de comer por causa da minha estatura. E pronto, a mulher nesse aspecto tem sido um anjo para mim. Nesse noite, né? Sim. Nesse noite. Olha, aqui o Justino deve ser daqueles que comem postas de carne, mas é normal. Bom, foi então o meu interlocutor hoje. Espero que gostem. Quer mais alguma coisa? Sim. Quer falar mais o quê? Pronto, antes de terminar, não é? Sim. Gostaria de mandar um beijo muito grande para a minha mulher, não é? A Jana, para o meu filho, que nesse momento reside em Portugal, o Justino, a minha segunda filha, Justiana, e a terceira é a Jussane. Tudo Pronto, na base do pai. As pessoas que eu mais amo na minha Tudo vida. na base, o nome foi só extraído do pai. Sabes porquê? Essa história eu aprendi do Jorge Foreman. Jorge Foreman cresceu sem um pai. Pugilista. Exatamente. Cresceu sem um pai. E ele disse, quando eu ter os meus filhos, eu quero que eles saibam que tenham um pai e vai começar pelo nome. E eu também preciso ser um pai. Okay. Exatamente. Então revi-me na história. Então a partir daí, sempre que os meus filhos olharem para o nome ou escutarem o seu nome, vão saber que tiveram um pai que chamou-se Justino Monteiro dos Santos Vitoriano, mais conhecido por Puna. Olha, Puna, também falta um pouco para a mãe, né? A mãe não está aí. A mãe, falta a mãe. Olha, Cota Miguel... Só agora, está a falar da mulher, por que não fala da mãe? Essa é a rainha das rainhas. Mas tem que se Infelizmente eu perdi a minha mãe em 2007. Então é um assunto... É um assunto para fechar, É um assunto que, pronto... Não chora agora. É para fechar mesmo, que Deus a tenha, a mãe do Puna, a dona Dez, né? Dez. A dona Inês Dez. Foi Como o meu é que o senhor interlocutor. sabe que a minha mãe chamava-se Dez? Eu sou jornalista de investigação. Não, tu não és jornalista. Não, Não. eu sou apenas eu sou o Miguel Neto. Não, tu não és o Miguel Neto. Não, tu és a comunicação social. É assim que eu
descrevo. É verdade. Eu sou a própria comunicação social. Sim. Desculpa por tocá-lo no ombro. Só por causa da Covid, senão... Não, pela idade também. Pela idade. Tem que haver respeito. Não toca no ombro do mais velho. Outra Miguel, é assim. Eu conheço-te há muito tempo, mas lido-me contigo já há algum tempo. Sim. Mas é importante dizer isso porque nós, os pretos, temos que ter a coragem de amar-nos e elogiar-nos um ao outro. É este amor que eu acho que está a faltar no preto. Amo-te como pessoa e vejo-te como irmão mais velho. Se não sabias disso, ficas a saber hoje. Fazes parte das pessoas que estão mesmo aqui no meu lado esquerdo e tenho uma admiração profunda por ti, por causa da tua humildade, o teu carinho que tu tens pela juventude, o acolhimento que tu dás a quem até acha que não tem valor e tu dás esse engrandecimento todo. Então, para mim, tu és mesmo um símbolo nacional. Nunca dei-te nada, nunca me deste nada, não estou a falar isso em troca de nada, nem de favor algum. Estou a falar de algo que me vem do coração. E quem me conhece sabe que eu só falo aquilo que eu penso. Você disse que é verdadeiro e eu tenho que considerar a palavra do Justino, Puna Vitoriano. E tudo por quê? Porque a palavra é que tem valor. Aliás, falamos aqui de leitura, de literatura. É a palavra que vai no texto, que fica para o futuro, que nos faz conhecedores da matéria e conseguimos resolver os nossos problemas. Tenho que agradecer a todos que viram este trabalho. Valorizem o Justino. Ele é nosso irmão, nosso amigo, nossa família e nosso angolano. Um abraço para todos na distância. Com nível.